Igrejas de preto, não é isso que está na moda hoje? Hoje é natural. As grandes igrejas, as megas igrejas estão pintando a frente de preto, pintam por dentro também de preto. E a gente vê alguns questionamentos de pessoas perguntando por que está acontecendo isso, por que tem crescido muitas igrejas dessa forma, pintando a sua estética de preto, né? Não é só apenas uma igreja, duas igrejas, mas há uma quantidade muito grande, um movimento de igrejas que estão utilizando dessa cor e pintando tanto a frente como também por dentro de preto. Pastor, tem algum problema em relação a isso? Isso é pecado? É perigoso quando eu vou numa igreja assim? Veja bem, não é pecado a cor em si. Não é a cor que vai definir o que é pecado. O que define o que é pecado são as minhas ações, são as minhas atitudes diante dos princípios que o próprio Deus estabeleceu. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você que é muito importante. O problema não é pintar a igreja de preto. Porque a igreja pode estar tanto de preto por dentro quanto por fora e ser uma igreja que preserva os princípios do evangelho. Ser uma igreja que não passa a mão em cima de pecado. Ser uma igreja que não massageia o ego dos homens, ministrando em cima do altar palavras antropológicas, palavras onde o homem é colocado no centro e não palavras que venham ser cristocêntricas, que levam a pessoa para perto de Cristo, onde Cristo é o centro, onde o sentido do evangelho é só Cristo, é só salvação, é eternidade, é viver os valores de Cristo. Então, o problema em si não está na cor da estética da igreja. O problema está nos valores que a igreja carrega ao se utilizar dessa aparência, né? Por exemplo, se a igreja usa a cor preta tanto por dentro quanto por fora e ela mantém os princípios no evangelho, não há nenhum problema. Ela só mudou a estética, mas mantém o conteúdo, mantém os valores. Agora tem uma coisinha que você precisa se preocupar, que eu me preocupo. Eu me preocupo com o seguinte, porque o problema não é a igreja ser preta. A igreja pode ser preta, amarela, azul, branca, rosa, o que ela quiser ser. A cor que ela deseja utilizar. O problema está no fato de algumas igrejas pintarem de preta e terem a necessidade de usar essa cor pelo fato de querer atualizar a sua visão, pelo fato de querer modernizar a sua visão. Até aí algum problema? Até aí ainda dá para encarar. Só que o problema é que quando a igreja começa a se atualizar, ela também começa a mudar os seus princípios, mudar também a sua visão. Então, ela começa a se utilizar dessa nova visão e começa também a pregar um evangelho mais coach, mais um evangelho autoajuda, mais um evangelho na terra, um bem-estar somente aqui na terra, vida na terra, caminho na terra, você ter praticamente uma nova vida na terra e não no céu, sabe? Você viver nessa terra, procurar a igreja para procurar ter bem-estar nessa terra, para você ter qualidade de vida nessa terra e não necessariamente estimular essa pessoa a viver uma vida no céu. A gente percebe que o evangelho muda quando ele não se torna mais confrontante. Quando o evangelho não se torna mais confrontante, a intenção vai ser agregar pessoas dentro dessa reunião e não de literalmente levar a alma dessa pessoa para o céu. Por quê? Porque se essa igreja ela está preocupada em levar aquele rebanho para o céu, as mensagens que serão expostas dentro daquele altar, de cima daquele púlpito, são mensagens confrontantes que falam sobre cruz, que falam sobre santidade, que falam sobre pecado, que falam sobre eternidade, que falam sobre salvação. Entende? Agora, a partir do momento que a igreja começa a pintar de preto, a mudar a aparência, a mudar a estética, e tem jogo de luz, e tem um monte de fumaça. E pastor, algum problema em ter fumaça, em ter jogo de luz? Claro que não, desde que não mude a essência do evangelho. Desde que não mude os princípios do evangelho. E qual é um dos problemas que eu tenho visto nessa geração?
é que as igrejas hoje, os líderes hoje, eles procuram copiar aquilo que dá certo. Então ele vai lá na outra igreja, vê como é que está andando a outra igreja, vê como a outra igreja está crescendo, vê como o rebanho está multiplicando. Ele começa a copiar a visão da igreja. Entre a visão, ele copia também a estética da igreja. Então ele traz para a igreja dele, para o ministério dele, aquilo que ele viu dar certo nas outras igrejas. E preste atenção, meu amigão. Eu sei que você é pastor, você está me ouvindo. Deus não te chamou para fazer aquilo que dá certo. Deus não me escolheu para fazer aquilo que dá certo. Deus te chamou para fazer aquilo que é certo. Porque nem sempre aquilo que é certo, entre aspas, para essa geração vai dar certo. Às vezes Deus te chamou para você pregar para uma igreja que não vai ser uma mega igreja, que não vai ter um grande rebanho, mas que vai ser o rebanho que Deus colocou sobre as suas mãos para você transformar a vida dessas pessoas através da palavra. A cor pode mudar, a estética pode mudar, pode ter jogo de luzes, pode ter luz escura, luz branca, luz preta, luz amarela, luz azul, a luz que ela quiser usar, jogo de fumaça e aí vai. A igreja pode mudar tanta coisa, mas não pode mudar o evangelho. Os princípios precisam continuar sendo o mesmo. A palavra que sai do altar deve ser uma palavra que leve a pessoa, estimule a pessoa a querer ter uma vida no céu. E principalmente viver uma vida de transformação. Por quê? Porque a partir do momento que você vai para a igreja, você precisa entender que você chegou na igreja numa condição de natureza adâmica, de natureza suja, de natureza pecaminosa, que é fruto que veio de Adão. E quando você se converte, você vai aprender a ter os valores de Cristo dentro de você. Você não vive mais pelos valores da antiga natureza, que é a natureza adâmica, mas você vai passar a viver pelos valores da natureza de Cristo dentro de você. Aí, meu amigo, para você entender os valores do céu, a palavra que vem do altar são palavras que devem te confrontar. Palavras que estimulem a uma vida transformada. E o que me incomoda quando eu vejo isso em muitas igrejas? O problema não é quando eu prego em igrejas que tem cor preta, até porque eu vou em muitas igrejas que tem dessa cor, que tem dessa atualização, que participa desse mundo novo, né, dessa visão nova. O problema não é a visão. O problema é quando começa a mudar os princípios do evangelho. O problema não é literalmente a igreja se atualizar. O problema é que quando a igreja se atualiza, perdendo os propósitos, os princípios, trocando valores. Aí você percebe que é um tipo de igreja que começa a querer pregar mais para o ego do homem, palavras para massagear o coração do homem, palavras para fazer as pessoas se sentirem bem naquele ambiente, palavras para estimular as pessoas a voltarem na próxima semana, porque na próxima semana tem culto, então a palavra que eu trago é uma palavra doce para você se sentir bem e voltar na próxima semana. Isso não tem nada a ver com o evangelho. Porque as palavras de Jesus não vinham com a intenção de fazer com que o evangelho se adaptasse às pessoas. Jesus não mudou o evangelho na cultura que ele vivia. Na época que Jesus estava pregando sobre os territórios de Jerusalém, ao redor de Jerusalém, durante muito tempo, Israel, os judeus ali naquele tempo estavam sob os domínios dos romanos, debaixo da cultura romana, tendo que pagar imposto para Roma. E Jesus não mudou o discurso dele para se adaptar à cultura romana. Pelo contrário, quem conhece a história sabe que esse foi também um dos motivos de Jesus ser crucificado. Jesus não mudou o discurso dele. Os religiosos, a cultura, os romanos na época enxergavam Jesus como um grande político. Então, por ser alguém que poderia ameaçar ser um candidato de grande influência no meio do povo, Roma queria também crucificar Jesus. Já a religião, os judeus, enxergavam Jesus como um religioso, alguém que estava como um líder, como alguém que estava tomando a frente de uma religião, né? Alguns chamavam de blasfemador, que estava quebrando os princípios de Moisés, mas a visão era só uma, querido. Jesus não iria mudar o discurso dele para agradar religioso, para agradar escriba, para agradar saduceu, para agradar fariseu, para agradar seja lá qual era a crença que o cara tinha na época. O discurso de Jesus sempre foi o mesmo. Então o problema não é a igreja ser preta. O problema é quando o evangelho que ela prega começa a ser um evangelho deturpado
para massagear o ego dos homens. E o que começa a acontecer é que essas igrejas, algumas igrejas, não são todas, né? Eu prego muitas igrejas que são assim, e são igrejas sérias, comprometidas com a palavra, prego o evangelho de verdade, mas o problema é que essas igrejas têm a necessidade de viver algo novo, viver uma atualização, para tentar atrair as pessoas, sabe? Para tentar trazer as pessoas para perto. Algum problema em tentar trazer as pessoas para perto? Não, o problema não é tentar trazer as pessoas para perto. O problema é quando você traz para perto, mudando os valores. Aí você começa a ver uma igreja que uma igreja que é mais participante do mundo. Você começa a ver uma igreja. Quando eu falo uma igreja que é mais participante do mundo, não é uma igreja que faz diferença no mundo. Porque para isso Jesus nos chamou, para ser sal da terra, luz do mundo, fazer a diferença no mundo. Quando eu falo de uma igreja que é participante do mundo, uma igreja que compactua com os valores do mundo. Aí você começa a ver uma igreja que faz a mesma coisa que o mundo faz, uma igreja que participa da mesma cultura do mundo, uma igreja que participa do mesmo pecado do mundo, que não se sente mais com o desejo de separação, com o desejo de transformação, de mudança, sabe? E uma vai copiando a outra, sabe? Por quê? Porque lá tá dando certo, lá tá crescendo, a igreja de lá tá bombando, tá indo tudo quanto é gente lá. Nossa, esse é a igreja que eu quero. Esse é o problema. Porque muitas das vezes a igreja que Deus tem para você, o ministério que Deus preparou para você, é um ministério que vai gerar transformação de vidas, um ministério que vai gerar mudança na vida das pessoas, que pode não agregar muitas pessoas, mas o pouco de pessoas que estiver contigo são pessoas que vão para a eternidade, pessoas que vão para o céu, pessoas que você está preparando para Cristo, pessoas que você está preparando para o céu, sabe? Se o tipo de mensagem que sai daquele altar é uma mensagem coach, é uma mensagem autoajuda, pode ter certeza que a tendência é só tentar trazer qualidade de vida nessa terra, que o evangelho dá qualidade de vida, mas não é a prioridade do evangelho, sabe? O sofrimento ainda está incluído dentro do evangelho. É por isso que a gente está vendo essas loucuras que o povo está fazendo. As pessoas se matando, tirando sua vida, vivendo em depressão. Por quê? Porque as pessoas estão pregando um evangelho hoje que não tem sofrimento. Um evangelho que não tem cruz. E não foi isso que Jesus falou. Jesus falou que no mundo nós teremos aflições. Então as aflições fazem parte da vida. As aflições fazem parte daqueles que querem carregar a sua cruz. Apóstolo Paulo é um exemplo para nós. Jesus é o nosso maior exemplo. E ele disse, não é o servo maior do que o seu Senhor. Se perseguiram a mim, vão perseguir também vocês. Então isso faz parte de tudo que Jesus ensinou. O problema é quando a igreja começa a mudar os seus valores. E o discurso se torna um discurso humanista. Só para agradar homem, só para colocar mel na boquinha de homem. Só para o cara se sentir satisfeito e vir para a igreja, sabe? Se nós somos uma geração que queremos ir para o céu, e eu, como sou pastor, e outros, como são pastores, têm a obrigação ou a responsabilidade de levar essas pessoas também para o céu, qual é a palavra que eu vou pregar? Qual é a palavra que eu vou ministrar? Palavras que falam de eternidade, de salvação. A igreja que prioriza céu, ela prega arrebatamento, ela prega transformação de vida, ela prega santidade, ela prega Cristo, ela prega os valores do Cristo na cruz, ela prega sobre graça, mas não prega sobre essa graça barata, abusiva, que muitos estão pregando por aí. A igreja que prioriza a vida na terra, ela estimula muito mais um evangelho coach, ela estimula muito mais um evangelho autoajuda. Sabe? Um evangelho na terra. Parece que as pessoas vivem na terra, mas sem ter perspectiva de morar no céu. O céu delas estão aqui, sabe? É querer conquistar, é querer ter, quando na verdade a visão do evangelho não é você ter. A visão do evangelho é você ser. Não é você ter aqui, é você ser aqui. Que tem gente que vai passar nessa terra aqui, vai viver nessa terra e não vai ter nada, não vai conseguir conquistar coisas, mas já conquistou algo grande no céu. Já tem morada no céu, sabe? De repente você pode não ter uma casa, um carro, um dinheiro aqui nessa terra, mas tem algo no céu que Deus já preparou para você. Essa deve ser a principal motivação da igreja.
A igreja precisa voltar a amar o céu, a buscar as coisas do céu, a pregar um evangelho que leve as pessoas para o céu, que estimule as pessoas a viverem uma vida transformada para caminharem num processo de santidade para serem salvas. Aí alguém vai dizer, não, pastor, mas se eu disser que eu me santifico para ser salvo, eu vou estar anulando a graça. Concordo com você. Você não se santifica para ser salvo, porque a Bíblia diz que a salvação é dom gratuito de Deus, né? Então não tem nada que eu faça que mereça a minha salvação, porque a salvação é algo gratuito, que eu recebi sem mérito, Deus me deu. Agora, eu não me santifico para ser salvo, mas por eu ser salvo, eu me santifico. Como é que eu percebo alguém que está caminhando em salvação? É quando a pessoa começa a caminhar em santificação. Então, cuidado. Se essa pessoa está dizendo que é salva, se essa pessoa está dizendo que está com Cristo, se essa pessoa está dizendo que, sabe, está vivendo uma nova vida com Jesus, e ela não se sente incomodada para mudar nada, para mudar suas ações, para mudar de vida, para transformar as suas decisões, se ela não sente a necessidade de mudança de vida, ela está longe do céu. Eu não me santifico para ser salvo, mas por eu ser salvo, eu me santifico. Colossenses capítulo 3 diz que aqueles que ressuscitaram com Cristo, eles possuem a sua mente no céu. Quem morreu para o mundo, meu amigo, quem morreu para a natureza adâmica, passa a caminhar pelos valores do céu. Então, concluindo essa fala, o problema não é a igreja ser preta. O problema não é ter jogo de fumaça. O problema não é ter essas coisas novas na igreja. O problema é quando a igreja muda os princípios do evangelho. E tem muita igreja que está se atualizando só para trazer povo, só para encher de gente. Deus está longe disso. São igrejas que incham, mas não estão cheias. Até porque Deus não te chamou para você ter uma grande igreja, sabe? De você ter uma grande igreja. Deus não te chamou para você simplesmente encher um espaço de gente. Deus te chamou para você povoar o céu. Agora, povoar o céu é diferente de povoar um espaço. Povoar um espaço é mole. A gente cria evento, a gente faz atividade, movimenta e não sei o quê, e traz uma palavra mais docinha, não é isso que as pessoas gostam de ouvir? Agora, povoar o céu é diferente, meu amigo. A palavra é cruz. O evangelho é um só. Então, eu não tenho problema com a estética, desde que seja mantido os princípios. Se você ficou aqui até agora, já é desligar, mas acabou que eu não desliguei. Deixa o seu like no vídeo, né? Se inscreve no meu canal aqui no YouTube, compartilha com seus amigos, com seus colegas, alguém que precisa ouvir e receber essa palavra. Lembrando que todo dia tem vídeo novo nesse canal, às 6 horas da manhã e às 6 horas da noite, para abençoar a sua vida e a tua casa, tá bom? Um abraço, Deus te abençoe. Você pode deixar também aqui nos comentários alguma opinião, algum vídeo que você acha legal. Pastor, fala sobre esse assunto, queria aprender mais sobre isso. Alguma coisa que seja interessante, que eu também concorde, eu vou estar vendo para futuramente estar fazendo um vlog e falando com vocês, tá bom? Beijo no teu coração, fica na paz, tchau.